Louvado seja o Senhor. Vamos à igreja em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, em que o Senhor tem me incomodado para ministrar agora, nesse momento aqui no monte. Mateus, capítulo 19, o versículo 16 em diante, diz assim: o jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Interrogação. Ele faz uma pergunta a Jesus. Versículo 17. E ele disse, Jesus disse, e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Jesus falando para ele, interrogação. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, ou seja, na vida eterna, guarda os mandamentos. Versículo 18. Disse-lhe ele: quais? Interrogação. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então todas essas pessoas que estão praticando essas coisas, se morrer e descer a sepultura agora, infelizmente é o que diz a palavra, é inferno, não entrará no reino de Deus, porque está matando, está roubando, está cometendo adultério. Mas para esses há misericórdia, se ouvir a palavra e crer, há misericórdia e arrependimento, e o Senhor vem para ele e perdoa os seus pecados, e ele recebe a vida eterna e é abençoado na terra. Amém? Essa é a palavra, é o poder de Deus. Glória a Deus. Versículo 19. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Filho que não honra pai e que não honra mãe, eles precisam se arrepender, para que os seus dias na terra se prolonguem e eles sejam abençoados. Porque se não honrar pai, se não honrar mãe, não herdará a vida eterna. Vamos lá, versículo 20. Disse o jovem: tudo isso tenho guardado. Então até então aí o jovem estava correto diante de Deus. Tudo isso tenho guardado, não é? Desde a minha mocidade, que me falta ainda? Interrogação. Versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado. Desde a minha mocidade, que me falta ainda? Ele dizendo para Jesus, interrogação. Aí Jesus responde para ele agora. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, veja bem, porque perfeito só Deus. Mas essa perfeição só pode ser alcançada por intermédio de Deus, do poder de Deus. Disse-lhe Jesus, né? Se queres ser perfeito, versículo 21, vai, vende tudo que tens, dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, e divide com os pobres, e terás um tesouro no céu. Ou seja, terás a vida eterna no céu. Amém. Não é? Versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quer dizer, quando o jovem ouviu isso de Jesus, ele naquele momento ele já se entristeceu e se retirou-se. Ou seja, não quis saber, né? Desprezou a Deus, desprezou a Jesus. Ele sabia que Jesus é o Filho de Deus, era e é o Filho de Deus, um profeta vivo, o verdadeiro, ou seja, o próprio Deus. Aleluia. Porque ele encarnou aqui na terra. Glória a Deus. Não reencarnou, porque reencarnação não existe. Ele encarnou, o verbo se fez carne aqui na terra. Verdade. E ele veio na terra para proclamar o reino, a vida eterna, a salvação, a prosperidade, a alegria eterna. Mas o jovem, quando Jesus disse: vai e vende tudo que tem, divide para os pobres, ele se entristeceu. Por quê? Aquele jovem, ele era idólatra, ele era soberbo, ele praticava tudo que Jesus falou, mas ele era soberbo e idólatra. Adianta alguma coisa? Ele se apegava na riqueza dele. Então o Deus dele era aquela riqueza. O coração dele estava naquela riqueza, nas propriedades dele, porque ele tinha muitas posses, ou seja, ele era rico, tinha muitas posses. Uma pessoa de poder na terra requisitivo. Um cara próspero em riquezas, em posses, em dinheiro, em fazendas, enfim. Mas ele se apegou naquilo ali. Então o Deus dele era aquilo ali. Deus disse que a raiz de todo mal é o dinheiro, que é o mamon, não é? Então essa é a raiz de todo mal, é o dinheiro. Não é pecado nós temos as coisas, você ser rico, ser próspero. Mas se não tiver Deus, você não tem nada. Então o jovem, ele até praticava os mandamentos de Deus. Mas quando Deus disse isso: vai e vende tudo que tens, se tu queres ser perfeito, porque tudo isso tu tem praticado, tudo isso, Senhor, eu tenho praticado, né? Os mandamentos de Deus. Mas aí Deus disse: queres ser perfeito? Porque perfeito só Deus, irmãos. Perfeito você que não serve a Deus, só Deus. Então ele se entristeceu. Então quando falou de dividir e vender seus bens
e dividir para os pobres, ele se entristeceu, porque o coração dele, as vontades dele, se apegava na riqueza, não é? Então, vamos lá. Então, consequentemente, se ele tivesse feito outra resposta para Jesus, Jesus teria respondido diferente para ele. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que ele estava apegado às suas riquezas, não é? Não é que nós temos que dar tudo que nós temos, mas nós temos que ajudar o próximo na medida das nossas condições. Amém, é para dar comida, é para dar roupa, é para dar esmola, dar esmola. Não importa a sua condição financeira, o seu poder aquisitivo, mas você tem que fazer também. Mas obedecer e praticar os mandamentos. Mas para ser perfeito, você tem que dar tudo que você tem. Então, dar tudo que você tem não é todas as suas riquezas. Jesus disse isso porque ele estava apegado às suas riquezas, estava apegado às suas posses. Mas Jesus está dizendo para você dar tudo que você tem ao teu coração, a tua vida, a tua alma, o teu espírito, a tua adoração, o teu louvor, a tua congregação, ter uma vida com Deus, levar uma vida com Deus, seguir a Deus. Glória então a Deus. O jovem não quis seguir a Deus, porque para ele seguir a Deus, ele tinha que deixar algumas coisas também. Não é? Hoje nós deixamos nossa casa lá para poder vir aqui para o monte, orar a Deus, buscar a Deus. Então é isso, ir para a congregação, servir, adorar a Deus, largar a vida de pecado, largar a vida regalada ao pecado e servir a Deus. Não precisa você dividir tudo que você tem, mas se você tem para dividir, também divida, que isso é bíblico, isso é de Deus. Versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Disse-lhe Jesus, versículo 23. Então Jesus aos seus discípulos, disse Jesus, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Tá vendo? Versículo 24, né? E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha a parábola que Jesus fala. Por quê? Porque o rico dificilmente ele vai deixar de se apegar à riqueza dele para se apegar a Jesus. Mas há uns que ainda façam isso. Então, por quê? Porque o Deus deles é mamão, é a riqueza, é tudo que eles conquistaram. Mas sem Deus de nada isso adianta. Então, reflita nessa palavra. Se você for rico em posses, se volte para Deus, se volte para Jesus. Siga Jesus para você ser salvo. E use a sua riqueza para fazer bem ao próximo também. Assim como eu não sou rico, não tenho muitas posses, mas o que eu posso fazer, eu faço pelo próximo. Dou esmola quando posso, dou comida quando posso, dou veste quando posso. Se passar alguém pedir um prato de comida, eu vou dar, mas eu não tenho o poder de salvar ele. Quem tem é Jesus. Você faça isso também. Use a sua riqueza para o bem seu e o bem do seu próximo. E ande com Jesus Cristo e confesse Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, para que você venha herdar a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Um pouquinho acima só de Mateus 19, 13. Jesus abençoou as crianças e trouxeram-lhe então algumas crianças. Versículo 13 de Mateus 19, né? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesses as mãos e orasse, ou seja, mas os discípulos os repreendia. Levar as crianças para Jesus, empunhar as mãos nele e orar nas crianças, né? Versículo 14, Jesus porém disse: deixai os pequeninos e não os estorveis, ou seja, não repreenda eles, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Porque a criança é pura, é sincera. Nós temos que ser que nem uma criança na presença de Deus, pura e sincera, colocar diante dele nossa sinceridade, para que nós venhamos herdar a vida eterna. É necessário ser que nem uma criança para herdar a vida eterna. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, pessoal? Até a próxima, em nome de Jesus. Crê no Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida, será salvo tu e tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 31, versículo 16. Deus abençoe em nome de Jesus.